Meus amigos, a próxima revolução comercial global de 2030 a 2050 e o Brasil é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. É importante observar, meus amigos, que as revoluções comerciais são a história de como a humanidade transformou suas formas de produzir, trocar, transportar e consumir bens. Cada revolução comercial foi impulsionada por mudanças tecnológicas, institucionais e geopolíticas, e cada uma delas ampliou drasticamente o alcance do comércio e o volume das trocas. A história das revoluções comerciais mostra uma progressiva ampliação das redes de trocas comerciais, impulsionadas por novas tecnologias marítimas, industriais, financeiras e digitais, e por novas formas de organização econômica. Revoluções comerciais são, portanto, mudanças profundas nas redes de trocas, nas formas de circulação de bens e ideias e nas estruturas econômicas e políticas que sustentam o comércio entre regiões e povos. Essas revoluções não ocorrem isoladamente, mas se conectam a, primeiro, avanços tecnológicos como navegação, ferrovia, transporte aéreo, digitalização. Segundo, transformações políticas, como, por exemplo, a formação do Estado-nação, dos impérios e das democracias ao longo da história. Terceiro, as redes financeiras e de crédito. E quarto, fluxos culturais e mercadorias de alto valor, como, por exemplo, seda, especiarias, petróleo e dados. É importante observar, meus amigos, que ao longo da história da humanidade ocorreram várias revoluções comerciais, como, por exemplo, as revoluções comerciais ocorridas do século II a.C. ao século XV depois de Cristo. Neste período, do século II ao século XV, ocorreram 3 grandes revoluções comerciais. A primeira com as primeiras trocas comerciais na pré-história e na antiguidade, de 10.000 a.C. a 500 depois de Cristo. A segunda grande revolução deste período foi a Rota da Seda, do século II a.C. ao século XV depois de Cristo. E a terceira grande revolução, do século II ao século XV, foi a Revolução Comercial Medieval, do século XI ao século XIV. As segundas grandes revoluções comerciais aconteceram do século XV ao século XVIII. Primeiro com a Revolução Comercial Europeia, do século XV ao século XVIII. E segundo, com a Revolução Comercial da Primeira Revolução Industrial, do século XVIII ao século XIX. E, finalmente, tivemos a terceiro grupo de grandes revoluções comerciais que aconteceram nos séculos XX e XXI. Então, ocorreram 5 grandes revoluções nesse período. A primeira foi a Revolução Comercial da primeira metade do século XX, de 1900 a 1945. A segunda grande revolução foi a Revolução Comercial Fordista, keynesiana, de 1945 a 1970. A terceira grande revolução foi a Revolução Comercial Neoliberal e Globalização, de 1970 a 2008. A quarta grande revolução deste período do século XX e XXI foi a Revolução Comercial pós-2008. E, finalmente, nós tivemos, neste período,
a contra-revolução comercial de Trump e seus impactos e suas consequências. Quanto ao futuro, o que se prevê é, com grandes revoluções comerciais, em primeiro lugar, a nova rota da seda. Em segundo lugar, a próxima revolução comercial que deverá ocorrer de 2030 a 2050. Então, meus amigos, o que é importante destacar é que as revoluções comerciais globais ocorridas ao longo da história contribuíram para o desenvolvimento econômico e social da humanidade. Em consequência das primeiras trocas comerciais na pré-história e antiguidade, da Rota da Seda, da Revolução Comercial Medieval, da Revolução Comercial Europeia, da Revolução Comercial da Primeira Revolução Industrial, da Revolução Comercial da primeira metade do século XX, da Revolução Comercial Fordista keynesiana, da Revolução Comercial Neoliberal e Globalização, da Revolução Comercial pós-2008 e da Contra-Revolução Comercial de Trump, com seus impactos e suas consequências, que todos vocês têm conhecimento, que essa Contra-Revolução essa que se traduziu pelo tarifaço praticado pelo governo Trump. Entre 2030, ou melhor, este desenvolvimento econômico e social da humanidade prosseguirá no futuro, graças à nova Rota da Seda e à próxima Revolução Comercial Global de 2030 a 2050. Entre 2030 e 2050, o comércio global será remodelado por tecnologia, sustentabilidade e novos equilíbrios geoeconômicos que exigirão do Brasil estratégias de ajustes em sua economia para assegurar sua competitividade. O Brasil, com seus recursos naturais, potencial tecnológico e posição geográfica, terá oportunidades únicas se investir em inovação, diversificação produtiva e integração estratégica. A próxima Revolução Comercial Global, que ocorrerá de 2030 a 2050, poderá transformar o comércio internacional com várias implicações para o Brasil. Esta Revolução Comercial de 2030 a 2050 são transformações estruturais na forma como bens, serviços, capitais e dados circulam globalmente, impulsionadas por tecnologia avançada como inteligência artificial, automação, blockchain, novas cadeias produtivas e logísticas, geopolítica e novos blocos econômicos, transição energética e sustentabilidade e integração digital de mercados. Esses fatores, todos que acabei de citar, redefinirão o comércio mundial entre 2030 e 2050, criando uma economia mais interconectada, digital e verde. Observe bem para isso. Mais interconectada, interligada, digital com o uso de todo o aparato da tecnologia da informação e também com o enfoque e investimentos na área da sustentabilidade ambiental, ou seja, uma economia mais verde. As principais características da Revolução Comercial Global, que ocorrerá entre 2030 e 2050, exige que o Brasil se prepare para se ajustar às seguintes mudanças. A primeira, com comércio digital e uso da inteligência artificial. Então haverá um grande avanço no comércio digital e também com o uso da inteligência artificial. Segundo,
constituição de cadeias de valor resilientes e fragmentação geoeconômica. Terceiro, com a transição verde de energia e comércio de tecnologia sustentáveis. E quarto, com a digitalização e plataforma de comércio global. A revolução comercial global do futuro, com o comércio digital e o uso da inteligência artificial, impõe a necessidade de o setor agroexportador e os serviços digitais do Brasil ganharem competitividade internacional, que só ocorrerá se houver investimentos públicos e privados na infraestrutura digital, portuária, no uso da inteligência artificial e na automação da logística de transportes, bem como no setor educacional brasileiro, visando aumentar a capacitação tecnológica dos recursos humanos do país. A revolução comercial global do futuro, com cadeias de valor resilientes e fragmentação geoeconômica, faz com que as cadeias de comércio globais sejam reconfiguradas e atraiam investimentos, visando diversificar parceiros comerciais. Para participar das cadeias de comércio globais, o Brasil precisa melhorar sua logística e competitividade industrial nacional. O governo brasileiro precisa planejar e viabilizar investimentos públicos e privados na modernização de sua infraestrutura de transporte e da indústria brasileira. Então, esses são grandes desafios que precisam ser enfrentados pelo Brasil. A revolução comercial global do futuro, com a transição verde de energia e comércio de tecnologias sustentáveis, pode fazer com que o Brasil lidere as exportações de tecnologia, de energia limpa e bioeconomia, devido ao grande potencial brasileiro de energia solar, energia eólica e biomassa. Para liderar exportações de tecnologia de energia limpa e bioeconomia e viabilizar os créditos de carbono negociáveis, o governo do Brasil precisa adotar políticas de desenvolvimento científico e tecnológico nas áreas de energia limpa e bioeconomia e de certificação ambiental. A revolução comercial global do futuro, com digitalização e plataformas de comércio global, abre a possibilidade do Brasil alavancar fintechs, que são empresas que usam tecnologia para inovar no setor financeiro, oferecendo serviços digitais mais rápidos, baratos e acessíveis. E Hub Digital de Comércio, que é um ponto centralizador de tecnologias, canais e dados para empresas, unificando vendas com o comércio eletrônico e as redes sociais, comunicação e gestão em uma única plataforma para otimizar operações e a experiência do cliente, que exige regulação clara para blockchain, que se trata do registro digital descentralizado de transações compartilhadas em uma rede imutável ou inalterável, dados e cibersegurança no país. A revolução comercial global do futuro, de 2030 a 2050, exige que o governo do Brasil adote as seguintes 3 grandes estratégias. A primeira é a estratégia de integração do Brasil com blocos econômicos e novos parceiros comerciais. O Brasil precisa estabelecer relações com a Europa, baseadas no acordo Mercosul-União Europeia, e continuar mantendo fortes relações com a China e outros países da Ásia, com participação em acordos regionais e multilaterais que reduzem tarifas e harmonizam regras, facilitando as exportações brasileiras. A segunda grande estratégia do Brasil diz respeito à diversificação
na pauta exportadora do Brasil. Nesse sentido, o Brasil precisa diversificar sua pauta exportadora, indo além da exportação de commodities, agregando mais valor com a manufatura avançada, serviços digitais, biotecnologia e produtos sustentáveis, que requerem a adoção pelo governo brasileiro de uma nova política industrial e de comércio exterior. E, finalmente, a terceira grande estratégia diz respeito à inovação, pesquisa e desenvolvimento e educação técnica no Brasil. O Brasil precisa adotar nova política industrial e de comércio exterior, investir em pesquisa e desenvolvimento, educação técnico-profissional e inovação tecnológica, que se constituem fatores indispensáveis para o Brasil competir globalmente. Então, meus amigos, são essas considerações que eu teria a fazer a respeito deste importante tema que diz respeito à próxima Revolução Comercial Global 2030-2050 em Brasil. Essa revolução de 2030 a 2050 dá continuidade às grandes revoluções comerciais que nós tivemos ao longo da história e que nós citamos há pouco. Eu gostaria de destacar que, para realizarmos essa nossa apresentação, nós pesquisamos várias fontes, como, por exemplo, o artigo de Gary Jerife, Global Value Chains in a Post-Washington Consensus World. Isso está disponível no site tundifonline.com. O segundo livro que nós pesquisamos foi o livro de Carl Polanyi, A Grande Transformação. Livro este publicado pela editora Contraponto em 2021. Analisamos o artigo publicado por Jogmin Seong e outros. O título do livro é Geopolitics and the Geometry of Global Trade. Isso está disponível no site www.mckinsey.com. Analisamos também o livro de R. Baldwin, The Great Convergence, Information Technology and the New Globalization. Isso foi publicado pela Belknap Press and imprint of Harvard University Press. Isso em 2019. Analisamos também um outro livro, foi publicado por A. Tapscott e D. Tapscott. O título do livro é Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrency is Changing the World. Isso foi publicado pela Portfolio Publication em 2018. Analisamos também um outro livro, que foi o livro de Konstantin Schäfer, Fintechs, uma análise 360 graus. Por que é que a fintech pode ser o fim dos bancos? Esse livro foi publicado pela Experten Group Verlag em 2023. Analisamos também um artigo publicado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. O título do artigo é Cenários, o Brasil que queremos em 2050. Isso está disponível no site www.gov.br/planejamento. Analisamos também um outro artigo publicado por Cardoso e outros,
O título do livro é Export Complexity, Industrial Complexity and Regional Economic Growth in Brazil. Isso está disponível no website archive.org. Analisamos também um outro artigo publicado por SWI, swissinfo.ch. O título do artigo é IA, ou seja, inteligência artificial, pode aumentar em 40% o valor do comércio global, diz OMC. Isso está disponível no site www.swissinfo.ch. Analisamos também o artigo publicado pelo IPEA. IPEA lança livros sobre as megatendências mundiais. Isso está disponível no site www.ipea.gov.br. Analisamos também um outro artigo de Victor Hugo Pin. A inteligência artificial pode elevar o valor do comércio global em quase 40% até 2040, diz OMC. Isso está disponível no site www.startse.com. Analisamos o livro publicado por J. Sachs, The Age of Sustainable Development. Isso foi publicado pela Columbia University Press em 2015. João Alberto Denegre publicou o artigo Avaliação das Políticas de Incentivo a P&D e Inovação Tecnológica no Brasil. Isso está disponível no site repositório.ipea.gov.br. E finalmente analisamos um artigo publicado por 9 consultoras empresariais, o artigo lançado, a edição especial do Relatório Mundial da Competitividade do Fórum Econômico Mundial 2020. Isso está disponível no website i9.cv. Portanto, meus amigos, é isso que eu tinha a informar. É importante que o governo brasileiro, os empresários brasileiros e a população brasileira em geral esteja atenta para a necessidade de batalhar, no sentido de que os governos ajustem suas economias, ajustem a economia brasileira no sentido de que ela seja capaz de se inserir no mercado mundial em condições de competir, levando em conta a revolução comercial que será implementada de 2030 a 2050. Então é isso que eu tinha a passar para vocês. Espero que tenha sido esclarecedora nossa apresentação. Um grande abraço para todos.